CTI, Comunidade Teatral Independente, outrora Comunidade Teatral de Irajá, é um coletivo artístico da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Ela surge no Senac Irajá. Como eu era responsável pela área de Juventude e Cultura, meu papel, um dos meus papéis, era construir ações ligadas a esses dois tópicos, da juventude e cultura. E numa determinada ocasião eu resolvi criar um curso de teatro lá, coisa e tal, e naturalmente chamei uma pessoa da minha companhia, dos Ciclomáticos, que era o Ribamar Ribeiro, para ser o professor. Falar um pouco de pequenas sagas nordestinas é falar um pouco dessa história da CTI, né, da Comunidade Teatral Independente, que já foi Comunidade Teatral do Irajá. Pequenas sagas nascem nesse lugar mesmo, na periferia carioca, né, lá no Irajá, onde pessoas tinham interesse em estudar teatro, artes, mesmo sem saber muito bem o que era aquilo. Tive contato com a arte mesmo, foi quando eu vim aqui para o Rio, através de um projeto do Senac, né, localizado em Irajá, Oficina de Talentos em Teatro. Foi lá que eu tive esse primeiro contato com a arte profissional. Foi quando eu me formei na turma que surgiu o espetáculo Pequenas Sagas Nordestinas. Aí minha mãe viu um anúncio no jornal, e aí minha mãe me deu esse recorte e falou assim: você não quer fazer teatro? Você não quer trabalhar na televisão? Então, desse curso, era um curso gratuito do Senac Rio, e eu fui, fiz o teste, passei, eu não parei mais, estou aqui até hoje. Pequenas Sagas Nordestinas foi um trabalho muito bacana, porque ele reunia pessoas muito diferentes, assim como todas as turmas de teatro que aconteciam lá, e o Pequenas Sagas, juntamente com essas pessoas, era uma coxa de retalhos, né? E eu queria que esses retalhos tivessem esse olhar mesmo do Nordeste, mas sem cair naquele estereótipo do Nordeste, né, que geralmente a gente vê muito, né, na televisão e até mesmo no cinema, né, de colocar sempre num lugar muito pejorativo. A proposta era fazer com que essas histórias, essas pequenas sagas nordestinas, fossem contadas de uma maneira muito verdadeira. Foi lá no Senac de Irajá que eu me encontrei como a definição atriz. Nesse espetáculo eu atuo e passo por alguns personagens, e foi justamente aí que eu encontrei o que era participar de grupos teatrais. Agora eu fico lembrando que a gente fala muito no espetáculo a gente fala de seca, a gente fala muito de terra, a gente fala muito da união desse povo nordestino. Pequenas Sagas para mim foi muito isso, né? Porque eram pessoas que vinham de vários lugares, em sua maioria periféricas, do Rio de Janeiro. Todo mundo tinha uma gana de fazer teatro, de fazer arte. A gente tinha uma união por isso. Nós construímos muitas coisas ali na raça, de fazer cenários num lugar que você não via uma caixa cênica, e foi construída uma caixa cênica. Não tinha uma iluminação direcionada para um teatro, foi feito cursos para que a gente construísse e iluminasse essa caixa cênica. Eu conheci o grupo, né, os integrantes do espetáculo Pequenas Sagas Nordestinas no Senac de Irajá, onde eu também comecei a fazer teatro em 2004. E, se eu não me engano, acho que essa montagem ela aconteceu em 2007, talvez. Em 2007 ela estreou no Senac, e ela estreou com uma iluminação que era feita com spot lata. A gente tinha latas de tinta que a gente pintava ela, pegava lâmpada, pegava um bocal, pegava CD, montava lá um equipamento, trazia os fios, num caixote a gente fazia os dimerizadores, de ventilador mesmo, para poder controlar a intensidade da luz. Ligávamos lá num quadro de energia, tudo numa grande gambiarra, para poder fazer essa mágica da iluminação acontecer. Então foi ali que eu aprendi a fazer iluminação, no Senac de Irajá, com spot lata. A gente não tinha, né, o contato anteriormente com nada, eu pelo menos eu tive esse contato. Outras pessoas da turma, por exemplo, já tinha feito curso em outros lugares, eu não tinha tido contato com esse universo, né? Então para mim foi muito emocionante, né,
ter contato com um espetáculo profissional, né? Com pessoas que já tinham uma certa experiência. Então, para mim foi muito emocionante. E vivenciar cada personagem, né? Nós começamos, nossa turma teve uma formação com 14 pessoas, hoje nós temos 8 no elenco, então eu vivenciei vários personagens, então esses personagens para mim significam muito, porque a mensagem que eles transmitem, né, a cada apresentação é muito significativa, então para mim foi muito importante. Na verdade, eu comecei no espetáculo como assistente de direção. Depois eu fui para a parte de operadora de som e depois eu comecei a atuar como a baleia, né? Minha personagem era a baleia. E aí comecei a fazer o curso lá, me formei com o espetáculo e comecei a ficar, entrei na companhia, acabei virando operadora de som da CTI, da maioria dos espetáculos que eu não estava em cena. E no Pequenas Sagas a minha história iniciou assim, né? O espetáculo já existia há algum tempo, eu assisti o espetáculo, se eu não me engano, a primeira vez também no Festival da FETAERJ, fiquei encantada com a qualidade do espetáculo, assim como qualquer espetáculo que Ribamar bota a mão, né? Sempre fica muito bom. Eu acho que eu fiquei nervosa, apavorada, porque nas oficinas a gente tinha esquetes de 15 minutos que a gente, querendo ou não, tinha já uma prática de apresentar. Mas eram textos pequenos, então quando você pega um texto, né, de 40, 45 minutos para um espetáculo e você está em cena esse tempo todo de frente para a plateia, então aquilo me apavorou, né? Até porque era uma coisa muito diferente para mim, mesmo a gente sendo a finalização do curso. Então, o diretor Ribamar Ribeiro, o qual dirige esse espetáculo, escreve e dirige esse espetáculo, ele montou uma peça chamada É Isso Aí Irajá. E a partir de então foi criado o curso de teatro, né? E para mim foi um espetáculo que marcou muito a minha trajetória como artista e como pessoa. Apesar de eu ter uma história pregressa antes disso, mas o Pequenas Sagas ele veio num momento de teatro onde eu meio que estava desacreditando desse teatro de grupo, né? E aí você encontrar os Diplomáticos que estavam por trás desse espetáculo, com essa história de grupo muito forte, inclusive é uma das companhias de repertório, se não a maior companhia de repertório do Brasil no momento, junto com o Galpão, por exemplo. Então isso me animou de novo a ter uma companhia, a estar fazendo teatro em grupo, a não ser aquele ator, aquele artista que faz um trabalho e vai para outro, faz um trabalho e vai para outro. E esse processo, todo o processo do espetáculo, foi muito gratificante. O trabalho veio de um processo de turma, né, de uma conclusão de uma oficina ministrada pelo Ribamar Ribeiro e com a coordenação do Renato Neves. Então, o Pequenas Sagas surgiu com uma conclusão, com um fechamento. Então, a gente já tinha passado por muita coisa ali, aquele grupo. E a gente montou, fez no próprio Senac Irajá, né, a gente improvisou. Eu estava vendo as fotos, inclusive, um dia desses, né, a gente fazendo lá no fundo do Senac, a primeira montagem. E depois a gente começou a rodar com esse espetáculo pelas outras filiais, né, do Senac. Participar do Pequenas Sagas Nordestinas é importante a gente falar de uma era, né, de um período muito específico, assim, do que estava acontecendo. Lá em 2006, quando eu inicio meu interesse pelas artes, pela cultura, né, eu lembro que eu morava muito longe do Senac de Irajá, mas que era um prazer muito grande
estar nos dias designados para a oficina, que eu não lembro quais eram os dias, mas que, se não me engano, eram 3 vezes na semana, e era muito cansativo, de onde eu morava até o Senac, mas era muito gratificante porque era para estar com pessoas que eu queria estar, né? E desenvolver atividades, desenvolver pensamentos com pessoas que eu acreditava e que acredito até hoje, muitas delas, obviamente, a gente tem uma relação muito íntima. E levar esse universo para aqueles jovens que muitos deles não conheciam também esse universo nordestino da forma artística, né? Com esse olhar artístico, né? O sertanejo de uma maneira muito viva. A proposta foi muito essa. Pequenas Sagas Nordestinas veio a ser o espetáculo de formatura daquela turma, né? Onde era um grupo enorme, eram vários jovens pessoas das mais variadas idades, desde de adolescentes de 16 anos até senhoras mais velhas, homens mais velhos também. E o espetáculo foi muito bacana, né? Essa coisa da questão do resgate, da cultura nordestina, do homem da seca, da mulher do sertão, coisa e tal, né? Muito dentro do universo armorial, né? Muito do Ariano Suassuna. Olhando para Pequenas Sagas hoje, eu vejo o quanto a gente cresceu como ator e como pessoa, né? Nós montamos o espetáculo no final do curso, depois tivemos a oportunidade de sair do curso com esse espetáculo, liberado pelo Ribamar para a gente poder trabalhar com ele fora do curso. Montamos uma companhia que se chamou Círculo Teatral. Trabalhamos muito em cima de Pequenas Sagas, viajamos, fizemos muitas loucuras com Pequenas Sagas. É um espetáculo que eu sempre digo que ele fica guardadinho ali um momento durante o ano, mas do nada ele surge com alguma coisa maluca pra gente fazer e a gente vai lá, a gente assume. Não, a gente tem que fazer porque Pequenas Sagas está aí, está se fazendo presente mais uma vez na nossa vida, então a gente não pode deixar ele acabar. E no elenco do espetáculo tinha um rapaz chamado José Carlos Rosa, que era uma pessoa que veio do interior também para o Rio de Janeiro, né? Tinha uma associação da história de vida dele com a história do espetáculo, apesar de ele não ser do Nordeste, ele é do Espírito Santo. E sempre foi uma pessoa que batalhou muito pelo Pequenas Sagas, né? E muito graças a ele, o espetáculo começou a ganhar uma sobrevida. Começaram a surgir convites para participar disso, participar daquilo, uma apresentação aqui, uma apresentação ali. E o espetáculo foi perdurando. Isso aí já tem 15 anos que o espetáculo existe até hoje. Algumas pessoas do elenco original, ele inclusive, do elenco original, mais uns 3 ou 4, não vou saber te dizer exatamente quem são as pessoas, mas que fizeram com que o Pequenas Sagas Nordestinas tivesse uma longevidade inesperada, na verdade, e não programada. Entendeu? Era muito mais do desejo pessoal dos envolvidos, inclusive meu e do Ribamar.
corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na cobra, vi cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha, vi a novilha que é filha da novilha. Eu vi a réplica da Bíblia, na invenção de um cantador de ciência. Vi o Cordeiro de Deus num ovo vazio, fiquei com frio, te pedi pra me esquentar. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na cobra, vi cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi a luz da luz do preto dos seus olhos, quando o sertão no mar de flores floresceu. Sol parabelo sobre a terra, gente só morre para provar que viveu. Eu vi o não, eu vi a bala matadeira, eu vi o cão, fui no zóio e era eu. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego